Lei Complementar nº 94, de 19 de fevereiro de 1998. Autoriza o Poder Executivo a criar a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, RAID, instituir o Programa Especial de Desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal, e da outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar. Art. 1º é o Poder Executivo autorizado a criar, para efeitos de articulação da ação administrativa da União, dos Estados de Goiás e Minas Gerais e do Distrito Federal, conforme previsto nos arts. 21, inciso 9, 43 e 48, inciso 4, da Constituição Federal, a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, RAID. Primeiro, a região administrativa de que trata este artigo é constituída pelo Distrito Federal, pelos municípios de Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Alto Paraíso de Goiás, Alvorada do Norte, Barro Alto, Cabeceiras, Cavalcante, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Flores de Goiás, Formosa, Goianésia, Lusiânia, Mimoso de Goiás, Niquelândia, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, São João de Aliança, Simolândia, Valparaíso de Goiás, Vila Boa e Vila Propício, no estado de Goiás, e de Arinos, Buritis, Cabeceira Grande e Unaí, no estado de Minas Gerais. Redação dada pela Lei Complementar nº 163, de 2018. Segundo os municípios que vierem a ser constituídos a partir de desmembramento de território de município citado no primeiro deste artigo passarão a compor, automaticamente, a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno. Art. 2º é o Poder Executivo autorizado a criar um Conselho Administrativo para coordenar as atividades a serem desenvolvidas na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno. Parágrafo único. As atribuições e a composição do Conselho de que trata este artigo serão definidas em regulamento, dele participando representantes dos estados e municípios abrangidos pela RAID. Art. 3º consideram-se de interesse da RAID os serviços públicos comuns ao Distrito Federal e aos municípios que a integram, especialmente aqueles relacionados às áreas de infraestrutura e de geração de empregos. Art. 4º é o Poder Executivo autorizado a instituir o Programa Especial de Desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal. Parágrafo único. O Programa Especial de Desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal, ouvidos os órgãos competentes, estabelecerá, mediante convênio, normas e critérios para unificação de procedimentos relativos aos serviços públicos, abrangidos tanto os federais e aqueles de responsabilidade de entes federais, como aqueles de responsabilidade dos entes federados referidos no artigo 1º, especialmente em relação a tarifas, fretes e seguros, ouvido o Ministério da Fazenda. Segunda, linhas de crédito especiais para atividades prioritárias. Terceira, isenções e incentivos fiscais, em caráter temporário, de fomento a atividades produtivas em programas de geração de empregos e fixação de mão de obra. Art. 5º programas e projetos prioritários para a região, com especial ênfase para os relativos à infraestrutura básica e geração de empregos, serão financiados com recursos de natureza orçamentária, que lhe forem destinados pela União, na forma da lei. Segunda, de natureza orçamentária que lhe forem destinados pelo Distrito Federal, pelos estados de Goiás e de Minas Gerais, e pelos municípios abrangidos pela região integrada de que trata esta lei complementar. Terceira, de operações de crédito externas e internas. Art. 6º a União poderá firmar convênios com o Distrito Federal, os estados de Goiás e de Minas Gerais, e os municípios referidos no primeiro do artigo 1º, com a finalidade de atender o disposto nesta lei complementar. Art. 7º esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 8º revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 19 de fevereiro de 1998, 177 da Independência e 110 da República. Fernando Henrique Cardoso. Iris Rezende. Regulamenta a Lei Complementar nº 94, de 19 de fevereiro de 1998, que autoriza o Poder Executivo a criar a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, RAID, e instituir o Programa Especial de Desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal. A Presidenta da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, incisos 4ª e 6ª, a linha A, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 94, de 19 de fevereiro de 1998, e na Lei Complementar nº 129, de 8 de janeiro de 2009. Decreta.
Art. Primeiro, a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, RAID, destina-se à articulação da ação administrativa da União, dos estados de Goiás e de Minas Gerais e do Distrito Federal. Primeiro, a RAID é constituída pelo Distrito Federal, pelos municípios de Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Alto Paraíso de Goiás, Alvorada do Norte, Barro Alto, Cabeceiras, Cavalcante, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Flores de Goiás, Formosa, Goianésia, Lusiânia, Mimoso de Goiás, Niquelândia, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, São João de Aliança, Simolândia. Valparaíso de Goiás, Vila Boa e Vila Propício, no estado de Goiás, e pelos municípios de Arinos, Buritis, Cabeceira Grande e Unai, no estado de Minas Gerais. Redação dada pelo Decreto nº 11.911, de 2024. Segundo, integram-se automaticamente à RAID os municípios que vierem a ser constituídos em virtude de desmembramento de município mencionado no primeiro. Art. Segundo, o Conselho Administrativo da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, COARID, vinculado à Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, SUDECO, tem a finalidade de coordenar as atividades a serem desenvolvidas na RAID. Art. Segundo, o Conselho Administrativo da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, COARID, vinculado ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, tem a finalidade de coordenar as atividades a serem desenvolvidas na RAID. Redação dada pelo Decreto nº 11.911, de 2024. Art. 3º, compete ao COARID. I. Coordenar as ações dos entes federados que compõem a RAID, visando ao desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais. Segunda, aprovar e supervisionar planos, programas e projetos para o desenvolvimento integrado da RAID. Terceira, programar a integração e a unificação dos serviços públicos que lhes são comuns. Quarta, indicar providências para compatibilizar as ações desenvolvidas na RAID com as demais ações e instituições de desenvolvimento regional. V. Harmonizar os programas e projetos de interesse da RAID com os planos regionais de desenvolvimento. Sexta, coordenar a execução de programas e projetos de interesse da RAID. E sétima, aprovar seu regimento interno. Parágrafo único. Consideram-se de interesse da RAID os serviços públicos comuns ao Distrito Federal, aos estados de Goiás e de Minas Gerais e aos municípios que a integram, relacionados com as seguintes áreas. I. Infraestrutura. Segunda, geração de empregos e capacitação profissional. Terceira, saneamento básico, em especial o abastecimento de água, a coleta e o tratamento de esgoto e o serviço de limpeza pública. Quarta, uso, parcelamento e ocupação do solo. V. Transportes e sistema viário. Sexta, proteção ao meio ambiente e controle da poluição ambiental. Sétima, aproveitamento de recursos hídricos e minerais. Oitava, saúde e assistência social. Nona, educação e cultura. X, produção agropecuária e abastecimento alimentar. X, habitação popular. 12, serviços de telecomunicação. 13, turismo. E 14, segurança pública. Art. 4º, COARID tem a seguinte composição. I. O Ministro de Estado da Integração Nacional, que o presidirá. Segunda, o Diretor Superintendente da SUDECO. Terceira, um representante, de cada um dos seguintes ministérios, indicados por seus titulares. A. Do Planejamento, Orçamento e Gestão. B. Da Fazenda. E C. Das Cidades. Quarta, um representante da Casa Civil da Presidência da República, indicado por seu titular. V. 2 representantes do Ministério da Integração Nacional, indicados por seu titular. Sexta, um representante da SUDECO, indicado por seu titular. Sétima, um representante do Distrito Federal, um do Estado de Goiás e um do Estado de Minas Gerais, indicados pelos respectivos governadores. E oitava, um representante dos municípios que integram a RAID, indicado pelos respectivos prefeitos. Primeiros membros a que se referem os incisos 7º e 8º terão mandato de 2 anos, permitida a recondução. Segundos membros do COARID e respectivos suplentes serão designados pelo Ministro de Estado da Integração Nacional. Art. 4º, COARID é composto por redação dada pelo Decreto nº 9.913, de 2019. E Secretário Executivo do Ministério do Desenvolvimento Regional, que o presidirá, redação dada pelo Decreto nº 9.913, de 2019. E
secretário executivo do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, que o presidirá, redação dada pelo Decreto nº 11.911, de 2024. Segunda, secretário executivo da Casa Civil da Presidência da República, redação dada pelo Decreto nº 9.913, de 2019. Terceira, secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, redação dada pelo Decreto nº 9.913, de 2019. Quarta, secretário executivo do Ministério dos Transportes, redação dada pelo Decreto nº 11.911, de 2024. V. Secretário executivo do Ministério da Educação, redação dada pelo Decreto nº 9.913, de 2019. Sexta, secretário executivo do Ministério da Cidadania, redação dada pelo Decreto nº 9.913, de 2019. Sexta, secretário executivo do Ministério das Cidades, redação dada pelo Decreto nº 11.911, de 2024. Sétima, secretário executivo do Ministério da Saúde, redação dada pelo Decreto nº 9.913, de 2019. Oitava, secretário executivo da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, redação dada pelo Decreto nº 11.911, de 2024. Nona, secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, redação dada pelo Decreto nº 11.911, de 2024. 9. X, secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, redação dada pelo Decreto nº 11.911, de 2024. X, diretor superintendente da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, SUDECO, redação dada pelo Decreto nº 11.911, de 2024. 12. 3 representantes do Distrito Federal, um do Estado de Goiás e um do Estado de Minas Gerais, indicados pelos respectivos governadores, redação dada pelo Decreto nº 11.911, de 2024. 13. 2 representantes dos municípios do Estado de Goiás que integram a RAID, incluído pelo Decreto nº 11.911, de 2024. 14. Um representante dos municípios do Estado de Minas Gerais que integram a RAID, incluído pelo Decreto nº 11.911, de 2024. 15. Um representante da classe empresarial, com atuação na região que integra a RAID, incluído pelo Decreto nº 11.911, de 2024. 16. Um representante da classe dos trabalhadores, com atuação na região que integra a RAID, e, incluído pelo Decreto nº 11.911, de 2024. 17. Um representante das instituições da sociedade civil com atuação na região que integra a RAID, cuja finalidade esteja relacionada com as políticas de desenvolvimento regional. Incluído pelo Decreto nº 11.911, de 2024. Primeiros membros de que tratam os incisos I a X do caput serão substituídos, em suas ausências e seus impedimentos, por seus substitutos. Redação dada pelo Decreto nº 11.911, de 2024. Segundo cada um dos membros de que tratam os incisos 12 a 17 do caput terá um suplente, que o substituirá em suas ausências e seus impedimentos. Redação dada pelo Decreto nº 11.911, de 2024. Terceiros membros de que tratam os incisos 12 a 17 do caput terão mandato de 2 anos, permitida a recondução. Redação dada pelo Decreto nº 11.911, de 2024. Quartos membros de que tratam os incisos 13 a 17 do caput serão indicados na forma prevista em ato do COARID, proposto pela diretoria colegiada da SUDECO. Redação dada pelo Decreto nº 11.911, de 2024. Quinto, a primeira indicação dos membros de que tratam os incisos 15 a 17 do caput será realizada na forma prevista em ato do Ministro de Estado da Integração e do Desenvolvimento Regional, proposto pela diretoria colegiada da SUDECO. Incluído pelo Decreto nº 11.911, de 2024. Sextos, membros de que tratam os incisos 12 a 17 do caput e respectivos suplentes serão designados pelo Secretário Executivo do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Incluído pelo Decreto nº 11.911, de 2024.